Olá, meus amores, estou aqui indo para a obra. Eu estava escutando uma pessoa, né, que trabalha nessa área de desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, mentalidade, enfim. E ela relatou uma história, né, de uma das pessoas que ela auxiliou na caminhada dela. E essa pessoa tratava a depressão durante 20 anos. Então, era um senhor, enfim, e ele reportou para ela que fazia 20 anos que ele fazia terapia para tratar a depressão. E aí, eles começaram a conversa, enfim, ela foi explicando, né, o desdobrar da realidade, como realmente as coisas acontecem aqui, como que a gente cria a nossa vida, como que a gente projeta. Aí ela também foi analisando as crenças dele, né, o que ele acreditava, qual era a mentalidade dele, né, sobre a vida, sobre ele, sobre as coisas. E ali naquela conversa, ela já conseguiu diagnosticar, né, as crenças da pessoa que faziam com que ela não conseguisse sair daquele estado emocional. Por quê? Porque uma depressão é um estado emocional, não é uma doença, é um estado emocional que as pessoas hoje em dia consideram como doença. Mas toda e qualquer doença é um estado emocional negativo, que ao invés de levar você para a vida, te destrói. É uma autodestruição que você vai fazendo no decorrer do processo da sua vivência aqui, justamente porque você não entende ainda o desdobrar da realidade, você não entende como você cria a sua vida, como o seu mental, ele é o local onde se origina todas as coisas que você tem na sua realidade hoje, tanto o nosso corpo, quanto as pessoas ao nosso entorno, quanto os objetos, tudo é moldado pelo nosso mental. Através da nossa energia, a gente vai plasmando, a gente vai cristalizando todas as coisas, atraindo tudo para que elas se materializem, se manifestem no nosso entorno e a gente visualize do lado de fora as nossas crenças, o que a gente acredita sobre nós, sobre os outros, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre profissional, sobre saúde, sobre corpo físico. Então, quem não entende essa lógica divina jamais vai conseguir entender o que passa na sua vida. O porquê que as pessoas criam certas coisas, o porquê que muitas pessoas vivem na abundância, o porquê que muitas pessoas vivem vidas escassas, cheias de problemas, de doença, enfim, infinitas coisas aqui que vocês que me acompanham aqui sempre estão escutando. Então, esse senhor, ele conseguiu, depois de 20 anos, ele conseguiu entender o porquê que ele não conseguia sair daquele estado emocional de depressão. Porque ele ia numa terapia onde a pessoa que atendia ele, ao invés de fazer ele sair daquela frequência, começar a visualizar a vida de uma forma diferente, entender que ele não era aquilo ali, mas que ele estava naquilo ali, que ele estava alimentando aquela depressão todos os dias, a pessoa que atendia ele, ela fazia realmente ao contrário. Toda vez que ele chegava lá, eles ficavam nesse assunto, nessa conversa. Ai, mas como que foi, né? Como você tá se sentindo? Ai, pois é, né? É muito difícil, né? É difícil tá passando isso, é difícil tá nessa situação. Mas, né, vamos conversar. Então, o profissional que estava atendendo aquela pessoa, ou os profissionais, porque provavelmente não deve ter sido somente uma pessoa, mas alguns profissionais aí que fizeram parte dessa narrativa, né? Dessa peça de teatro que ele foi alimentando aí durante 20 anos. E existem muitas pessoas que vivem isso, não só a depressão, mas vivem coisas negativas, escassas durante muito tempo, justamente porque não entendem o desdobrar da realidade, que eu sempre comento aqui. Quando você recebe as informações corretas, as informações onde você vai acessar quem você realmente é, o que é essa realidade que a gente vive, como que a gente molda ela da forma que a gente não deseja inconsciente, ou de uma forma consciente, criando e manifestando o que a gente realmente quer viver, eliminando todas essas coisas erradas que a gente veio trazendo até o momento atual, para que aí sim a gente consiga começar a viver a vida que a gente realmente deseja, que a gente realmente sonha. E muita gente, né, vive uma realidade completamente bloqueada, que a pessoa não consegue nem sonhar em viver coisas boas, nem sonhar, por exemplo, em sair daquela depressão, né? Aquele senhor lá, ele queria provavelmente sair de lá, mas ele não acreditava que aquilo era possível para ele. Ele achava que ele ia ter que conviver com aquilo pro resto da vida. E é exatamente isso que o mindset faz. O mindset faz você entender toda a sua realidade, entender o seu corpo, como você gerencia o seu mental e o seu emocional para realmente ter uma vida saudável, uma vida abundante, relacionamentos saudáveis, um financeiro saudável. E aí sim você começar a viver a vida que você realmente merece viver e que todos nós merecemos, né? Que é viver o que a gente realmente quer lá do fundo do nosso coração. Porque ninguém quer viver na doença, ninguém quer viver na falta de dinheiro, ninguém quer viver em relacionamentos ruins. Todos nós viemos para cá para justamente aprender a dominar o nosso mental e as nossas emoções, para que a gente consiga viver a vida que a gente merece, que é uma vida abundante. E o abundante aqui, que eu sempre comento também, não é abundante só de dinheiro, é abundante em todas as áreas da nossa vida.
E quando a gente aprende o processo, esse processo ele é aplicado para tudo. E é a partir desse momento que a gente começa a organizar e colocar tudo no seu devido lugar. Você vai ver essa mudança acontecendo em todas as áreas da sua vida. Não falando mal dos profissionais, né, que trabalham nessas áreas, né, psicanálise, terapia, enfim, desenvolvimento pessoal, qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque quem estudou, quem foi para a faculdade, quem fez, né, cursos, enfim, e se formou e segue o sistema educacional, obviamente, se a pessoa não recebeu outras informações além do sistema educacional, a pessoa realmente não vai entender esse desdobrar da realidade. Por quê? Porque essas informações não estão expostas no sistema educacional. Todas as informações que eu recebi na caminhada, eu nunca escutei nem na faculdade, nem no colégio, nem em lugar nenhum. Tudo que eu aprendi sobre mente, sobre emoções, sobre relacionamentos, sobre o convívio com as pessoas, sobre como criar os meus desejos, né, manifestar os meus desejos do lado de fora, nada disso eu recebi enquanto eu estava estudando no sistema educacional. Então, as pessoas que trazem somente os conhecimentos de dentro das universidades para atender os pacientes, realmente não vão saber direcionar as pessoas de uma forma correta. Por quê? Porque o universo, ele funciona de uma forma completamente diferente. O universo, tudo que a gente dá energia, tudo que a gente dá foco, tudo que a gente verbaliza, que a gente comenta todos os dias, que a gente passa para frente, a gente está alimentando aquilo com energia. E quanto mais a gente alimenta aquilo com energia, mais aquilo cresce. Ou seja, se toda vez que você for atendido por um profissional, que você vai lá e você começa a trazer todas as coisas ruins que você vive, se você começa, sempre que você for atendido, você alimentar essas coisas o tempo inteiro, você tá dando cada vez mais energia para isso. Então, exatamente como esse senhor. Toda vez que ele ia lá no profissional, que ele era atendido, no caso, para fazer com que ele reprogramasse as emoções dele, para com que ele reprogramasse o mental dele, para ele sair daquele estado emocional e começar a viver de uma forma positiva, ele ia lá e eles alimentavam mais aquilo. No trabalho em equipe, num esforço colaborativo, eles alimentavam cada vez mais aquele estado de depressão nele. E ele não conseguia sair daquilo. E toda vez que eu converso com as pessoas aqui na nossa realidade, que eu escuto, né, a narrativa das pessoas falando dos seus relacionamentos, falando da sua vida, falando do trabalho, falando da rotina, falando dos filhos, as pessoas começam com uma narrativa ali de reclamação, de vitimização, de problemas, disso, daquilo, de sofrimento, como é difícil a vida, como isso, como aquilo. E a gente já consegue descrever toda a realidade da pessoa. Por quê? Porque a gente já conseguiu fazer uma leitura energética da pessoa. A narrativa dela mesmo já representou tudo que ela vive do lado de fora. Então, quando você conversa com uma pessoa próspera, com uma pessoa que está em transformação, que está mudando a vida, que está vivendo coisas que sempre sonhou, você vai escutar a narrativa dela. Vai ser uma narrativa completamente diferente. Essa pessoa vai dizer que ela tá fazendo isso, que a vida dela tá se transformando, que ela tá cuidando dela, que ela tá com uma saúde boa, que as pessoas à sua volta estão mudando, ela tá vendo o resultado do lado de fora, ela tá conseguindo concretizar e realizar sonhos que ela sempre teve e estão criando forma. Então, a narrativa de uma pessoa abundante e próspera é completamente diferente de uma narrativa de uma pessoa que vibra em baixa frequência, que vibra em energias negativas. E com essa narrativa a gente consegue mostrar todos os resultados da pessoa. E quando as pessoas entendem essa lógica divina, de uma forma bem profunda, elas começam a entender tudo que elas viveram, tudo que elas estão vivendo, e agora elas começam a fazer um processo de começar a manifestar a vida delas de forma consciente. Por quê? Porque até então elas faziam de forma inconsciente. Então essa era uma historinha que eu queria contar aqui pra vocês. E também dizer que o Mindset vai estar com as vagas abertas no dia 9/9. E lá dentro do programa, para quem não sabe, vocês recebem todas as informações que vocês precisam para que vocês comecem a transformar a vida de vocês, para que vocês comecem a desdobrar a realidade da forma que vocês desejam, manifestar a sua vida de forma consciente e transformar todas as áreas da sua vida. Para quem se inscrever, tem o link da pré-inscrição na minha bio. Para quem fizer essa inscrição, vai ganhar um desconto super especial. Então, não perca tempo. Inclusive, para quem entra no Mindset, você já vai ter acesso ao Enriqueça Sua Mente também, que vai estar disponível dentro da nova plataforma. E ali vocês vão receber todas as informações que vocês precisam para mudar a realidade de vocês e começar a fazer essa transformação, independente do que você esteja vivendo.